Hebreus capítulo 11, versículo 8. A gente vai ler aqui até o 16, 8 versículos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em uma terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, pois se estivessem pensando na terra de onde saíram, teriam então a oportunidade de poder voltar. Porém, em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. E por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, pois preparou para eles uma cidade melhor. A voz de Deus sobre Abraão chamou Abraão para poder ir para uma terra desconhecida. A voz de Deus para Abraão chamou ele para uma estação desconhecida. A voz de Deus para Abraão chamou ele para um lugar onde ele não conhecia, onde ele não sabia o que é. Tem muitas pessoas aqui, muitos adolescentes, jovens aqui que chegaram aqui nos Estados Unidos e foram para uma high school pela primeira vez, chegaram na faculdade pela primeira vez e pisaram em uma terra que não conheciam. Pisaram em uma terra com pessoas que não sabiam quem era, como se comportar, o que fazer. Mas obedeceram à voz do Pai, que saiu do Brasil para poder vir para os Estados Unidos. Mesmo sem saber os amigos que ia ter, mesmo sem saber as preocupações, os desafios, mesmo sem saber que teria que aprender o inglês. Quantos aqui tiveram que aprender inglês quando chegou aqui? Na raça. E por que isso acontece? Porque Deus, ele liberou uma voz, mas o caminho ele ainda é incerto, ele tem desafios. Então, toda vez que Deus libera uma palavra, toda vez que Deus libera uma promessa, toda vez que Deus libera uma direção, essa voz que Deus está liberando, ela vem junto com uma promessa sobre a sua vida. E hoje a gente vai trabalhar em 3 pontos em cima dessa palavra. E eu quero já que você coloque isso dentro do seu coração. Primeiro ponto: a promessa de Deus vai ser diferente daquilo que você pensou. Aquilo que Deus prometeu para você, você imaginou uma coisa, mas é algo totalmente diferente. A promessa de Deus, ela vai ser diferente do que você pensou. Segundo ponto: o processo para viver essa promessa vai ser mais devagar do que você esperava. Tem gente querendo acelerar o processo, mas o processo... Por que todo mundo olhou para ela? Não entendi. O processo vai ser mais devagar do que você esperava. Talvez você achou que ia chegar aqui e aprender inglês do dia para a noite. Calma. O processo, ele vai ser mais devagar daquilo que você esperava que realmente ia ser. E por último, a obediência nesse processo vai te levar para algo melhor daquilo que você imaginou. A obediência nesse processo vai fazer você caminhar para algo melhor do que aquilo que você imaginava que ia ser.
A obediência em meio a esse processo vai fazer você experimentar da melhor e do melhor dessa terra. Vai fazer você experimentar de uma terra que mana leite e mel. Vai fazer você experimentar de algo que você não sonhava, não imaginava, porque Deus tem algo melhor para os seus filhos e para as suas filhas. Então a sua obediência vai fazer com que você experimente algo melhor do que aquilo que você sonhou. Primeiro fala para a pessoa do seu lado assim, ó, a promessa de Deus vai ser diferente do que você pensou. Deus leva Abraão para uma terra estrangeira, mas era uma terra prometida. Abraão talvez imaginava que ia chegar nessa terra e ia estar tudo pronto para ele. Abraão talvez imaginava que ele já ia entrar numa terra que estava mandando leite e mel. Uma terra onde tinha do bom e do melhor 100% sem ele fazer nada. Abraão talvez imaginava que era só chegar e a promessa ia estar pronta. Mas a Bíblia fala que quando ele foi chamado, ele obedeceu. E ele foi para um lugar que receberia como herança. Mas ele não sabia para onde ele estava andando. Ele não sabia para onde ele estava indo. Deus liberou uma promessa sobre você. Deus liberou uma promessa sobre o seu futuro. Deus liberou uma voz sobre o seu futuro, sobre a sua profissão, sobre aonde você vai estar, a família que você tem, a família que você vai construir. Deus já liberou isso sobre você. Mas pode ser um pouquinho diferente daquilo que você está imaginando. Você vai caminhar para um lugar que você não sabe exatamente como vai ser. No versículo 9 mostra que pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em uma terra estrangeira. Olha isso, ele estava na terra da promessa, ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas... com o quê? E quando terminar o seu cálice vai transbordar. Amém? Cadê o Luca? Ainda bem que eu vim. Está traduzindo hoje lá. Quem pode gritar aí? Ainda bem que eu vim. Abraão estava na terra prometida. Abraão estava nessa terra da promessa. Abraão ouviu a voz, Abraão obedeceu. Mas ele ainda estava naquela terra que era prometida e andava como se aquela terra fosse estrangeira. Ele ainda não estava vivendo a plenitude daquela promessa, porque ele achou que ia ser uma coisa, mas Deus tinha preparado um outro caminho para ele poder trilhar. Ele esperava nele uma cidade que tinha alicerces, cujo arquiteto e edificador era Deus. Então era uma terra prometida, era uma terra maravilhosa. Muitas vezes a gente está nesse lugar que é abençoado. Muitas vezes a gente está nesse lugar que Deus preparou para nós, mas a gente se sente um pouquinho perdido. Porque eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque ser espiritual não significa negligenciar emoções humanas que você tem. Então você pode estar sim no lugar da promessa, mas ainda está andando tipo assim, Deus, eu não entendi. Deus, que pressão é essa? Às vezes tem uma pressão sobre você no lugar que era para você estar. E por isso que eu estou te falando, às vezes a promessa de Deus é diferente de como você pensou. Às vezes você pensou que ia chegar, por exemplo, nessa nova estação e aquele lugar ia estar todo pronto para você poder fazer todas as coisas bonitinhas. Não, mas estando no lugar certo, ainda tem a pressão para você poder lidar. Ainda tem a tristeza que às vezes você vai ter que lidar. Estar no lugar certo não significa que você não vai se entristecer em algum momento. A gente faz, eu e a Clara, ela lidera o movimento de evangelismo aqui no Rocket. Meu Deus, cadê os evangelistas? Ontem teve um tempo de alinhamento, né? Maravilhoso. E uma das coisas que eu consigo ver, no momento que a Clara estava ali começando a liderar, eu acredito, ela está no lugar certo, ela está na hora certa, ela está com as pessoas certas, mas isso não negligencia, isso não tira o peso e a responsabilidade que ela tem que carregar. Isso não tira a pressão que ela tem. Isso não tira, talvez, um momento que ela vai se sentir confusa, achando, pai, mas eu estou no lugar certo, eu estou no lugar, né, onde o Senhor me implantou, o Senhor me colocou, mas ainda está parecendo que eu estou andando em terra estrangeira. Ainda está parecendo que as coisas não estão conectando. Então por isso que eu quero que você entenda.
Não julgue a sua vida pela sua situação momentânea, mas pela fé na voz de quem falou. Não julgue a sua vida pela tristeza que talvez você está sentindo. Não julgue a sua vida pela confusão que você está passando. Não julgue a sua vida pelo medo que talvez você está sentindo, mas julgue a sua vida pela voz daquele que liberou uma palavra sobre você. E ele falou que você é abençoado. Ele falou que o medo não vai prevalecer sobre você. Ele falou que você vai andar em lugares maravilhosos e você vai alcançar lugares ainda maiores, porque nada se compara com aquilo que ele sonhou e preparou para a sua vida. Então não ande baseado em situações e emoções momentâneas, mas ande convicto naquilo que Deus falou sobre você, naquilo que Deus está gerando dentro de você. Amém? A gente está numa geração que todo mundo quer ser influencer, quer influenciar todo mundo. Cadê o da visão? Vamos aplaudir a vida da visão. O pessoal aqui da frente não está me ajudando. Desculpa, galera do fundão. Não é que o pessoal lá está perdido, sem entender as piadas que vocês estão fazendo. Entendeu? Olha só. Presta atenção em mim. Vamos voltar, olha só. Todo mundo quer ser influência. Todo mundo quer influenciar. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, a vida de Abraão, Abraão é uma influência para nós, amém? A gente olha para Abraão e fala: meu Deus, eu quero ter a fé que Abraão teve. Meu Deus, eu quero ter a fé que Abraão teve para poder colocar um filho para ser sacrificado. Eu quero ter a fé para andar numa terra estrangeira. Eu quero ter a fé para poder fazer coisas que são sobrenaturais, ter esse encontro com Deus. A gente quer olhar para Abraão e ser influenciado por ele. E aí muitas vezes a gente também quer ser influência para as outras pessoas. Mas para ser influência para as outras pessoas, você tem que passar pelo processo no presente. Porque não adianta você influenciar pessoas que você ainda não passou por aquilo que você está tentando influenciar. Porque a influência, ela precisa de um fundamento. E o fundamento acontece quando a sua vida é uma influência para as pessoas. Não é sobre aquilo só que você fala, não é sobre aquilo só que você faz, mas é sobre quem você é. E quanto mais de Deus você tem dentro de você, mais as pessoas podem ter você como uma influência. A gente quer, sim, ser uma influência, mas a gente quer deixar de passar pelo que tem que passar. A gente quer pular alguns steps, mas a influência você não se torna no presente. A influência você se torna no seu eu do futuro. Quando você passou por aquilo que você tinha que passar, e as pessoas vão poder olhar para você e falar: meu Deus, eu posso me espelhar nele, meu Deus, eu posso me espelhar nela. E eu quero declarar isso sobre você. Eu quero declarar que você vai ser uma influência para a nossa geração. Eu quero declarar que os problemas, os desafios, eles não vão paralisar você, eles não vão te parar, mas você vai ser uma influência para a nossa geração. Você vai ser uma influência para a sua casa, para a sua família. Você vai ser uma influência na sua escola, na sua faculdade. Você vai ser uma influência no seu trabalho, porque você não vai ser paralisado pela voz desse mundo, mas você vai ser guiado pela voz de Deus dentro de você. E essa obediência vai tornar você uma influência na nossa geração. Você pode aplaudir a Jesus se for para Jesus. Abraão se tornou uma influência, mesmo a promessa sendo diferente daquilo que ele pensou.